Você sabia que o narguilé pode ser mais prejudicial que o cigarro? De uma rodada de mais ou menos 1 hora equivale a 100 cigarros, que ele pode causar câncer? A médica oncologista clínica Carla Nakata é a nossa entrevistada de hoje e ela vai falar sobre o poder prejudicial do narguilé, câncer de próstata e câncer de mama. Confira a entrevista. Doutora Carla, oncologista clínica, ou seja, recebe ali no consultório muitas pessoas já buscando esse diagnóstico sobre o câncer. Em Cuiabá, em Mato Grosso, qual o câncer mais frequente, que mais acomete a população? Então, assim, a gente vai ter que dividir por sexo. Então, nas mulheres, a principal causa de câncer é o câncer de mama e nos homens, o câncer de próstata. E aí, falando do cigarro, me vem nesse assunto que a moçada tá aí com o tal do narguilé, nem sei como pronuncia esse negócio, gente, direito, porque a Organização Mundial de Saúde emitiu um alerta sobre o narguilé, dizendo ser mais prejudicial que o cigarro, comparando uma rodada de mais ou menos 1 hora com o consumo de 100 cigarros. Isso realmente é preocupante e é real. O narguilé é um veneno mesmo para a saúde? É a falsa processo de que todo mundo acha, ele é feito na água, passa pela água, né? Filtra, não tem nada disso. Pelo contrário, a incidência de substâncias tóxicas na fumaça é muito maior do que no cigarro, né? Então não é só a nicotina, apesar de que a nicotina é muito maior a concentração que a gente tem no narguilé. Então, no narguilé, a nicotina, a concentração é maior. E mais toxicidade do que o cigarro. Tem mais substâncias como metais pesados. Além daquele carvãozinho que coloca em cima, também aumenta muito, porque é carvão, né? Tem outras substâncias, vão estender às vezes numa noitada, fazendo uso, então às vezes passa de 1 hora. Tem ainda a parte de você fazer a troca, compartilhando o mesmo cano, né? O instrumento. Isso favorece as chances de a gente ter infecções pelo HPV. O HPV ele está relacionado com o desenvolvimento de câncer de cabeça e pescoço e de colo de útero também. Porque o HPV pode estar também na boca. Pode ter alguma lesão na boca. Quem usou, compartilha, passa para outro, né? E de doenças infecto-contagiosas. E isso se tornar um hábito e um vício, porque como tem várias substâncias, ele também causa o vício. E isso favorece ainda mais. Imagina, se começa com 15 anos e vai até 60 anos fumando todo dia. Morreu antes. Eu sou bem dura, morreu antes. Em São Paulo, no Paraná, por exemplo, já foi proibida a venda e o uso de menores, né, por menores de 18 anos. E tem muitos pais, né, como você disse, a falta de informação. Tem muitos pais que os filhos estão ali na varanda e não tem... E acha que é normal, né? Não tem é alcance. Prejudicial, eu acho. Então é prejudicial e pode provocar câncer. É prejudicial. Não é para usar, tem que desestimular. E pode provocar câncer. Pode causar câncer, sim. E, doutora, a gente está no mês também de outubro rosa, e como você disse que o câncer de mama é o câncer mais frequente em mulheres, né? O câncer que mais afeta, né, a mulher, o câncer de mama. Relacionado a quê? Então vamos lá. O câncer de mama ele tem vários fatores de risco, o principal é a idade. Então, só o fato da mulher envelhecer, isso é um fator de risco. Que as células já começam a mudar. Envelhecer a partir de quantos anos? O envelhecimento começa a partir dos 21, né? Mas assim, nesse processo, a partir dos 40? Assim. Ou hoje a gente está preocupando mais cedo, porque eu conversei com uma moça da MT Mama, que ela me disse de uma paciente, de uma assistida com 26 anos com câncer de mama. A gente vê cada vez mais um pouco precoce. Mas... é a idade, então a idade, alguns trabalhos falam a partir dos 40, mas a Sociedade Americana preconiza a partir dos 50, 45 já começa a se fazer o rastreamento. No Brasil, o Ministério da Saúde fala que a partir dos 50 anos deve-se fazer o rastreamento. O rastreamento são medidas públicas que interferem na mortalidade dessas mulheres, porque a gente faz o diagnóstico precoce, mais cedo, então às vezes o câncer está mais inicial e o tratamento vai ser mais efetivo, com chance dela ficar curada para o resto da vida. Então, diagnóstico precoce significa, muitas vezes, maior chance de cura. Isso. E com um custo efetivo muito barato, né? A mamografia é um exame barato.
Até tem alguns projetos de o Outubro Rosa é para vir alertar todo mundo, para mulher, opa, tô na idade, tenho que fazer, não fiz ano passado, ou notei um nódulozinho na mama, preciso ver o que é. Vou lá orientação da população. E outra, uma forma da gente conscientizar os ministros, o ministro da Saúde, os secretários de saúde, que a gente tem que ter esse exame disponível, tem que ser de fácil acesso, né? A mulher que sentiu um nódulo, ela tem que ir lá ter um acesso fácil para fazer a mamografia. E tem que ter agilidade também, né? Que ela não pode ficar lá 6 meses ou 8 meses esperando uma mamografia, que é um exame barato, em vista de tudo que ele pode vir a ter de dispensa lá na frente, de despesa, né? Então, tem isso. A outra coisa, a gente sabe que mulheres que tiveram filhos mais tarde, aumenta aí a chance, ou que não tiveram filhos. Que não tiveram filhos? Não tiveram filhos e que não amamentaram. Então, a amamentação e ter filhos é um fator de proteção para o desenvolvimento de câncer de mama. Né? Interessante, né? Olha que interessante, a amamentação e ter filhos. Tem que retomar aquela época que as mulheres tinham 10 filhos. A obesidade também está relacionada, porque a gente tem a conversão das células de gordura, produz mais hormônio feminino. O hormônio feminino, o estrógeno, ele estimula a glândula mamária, o tecido mamário. Se você tem uma estimulação maior a chance dessa célula sofrer uma alteração e você desenvolver o câncer. E aí quando a gente pensa em reposição hormonal, doutora? Também é um fator de risco porque você está aumentando o seu hormônio. Só que o que não significa que é contraindicado para todo mundo. Não. É algo que é muito sério, que tem que realmente procurar um médico muito responsável para realmente a pessoa ter indicação dessa reposição hormonal. Esse assunto porque é um assunto polêmico, né? É polêmico. Eu já entrevistei vários médicos que defendem a reposição hormonal, mas falam muito isso, que é algo que é muito específico. É assim, a reposição hormonal, ela pode ser feita? Pode. Só que essa mulher, ela tem que ter um acompanhamento. Não dá para começar a fazer a parte de reposição, começar a tomar e nunca mais aparecer no consultório do ginecologista. Porque o que acontece? Quando a mulher faz a reposição, não quer dizer que ela vai vir a ter câncer. Ela tem um aumento da incidência. É um aumento pequeno. Se a gente colocar em números absolutos, isso aí não fica nem 2%. Mas o que acontece? Ela está sendo seguida mais de perto, então a gente consegue diagnosticar bem no começo. Então, se ela fizer a reposição e continuar acompanhando, é melhor para ela. Ela vai ter uma melhora da qualidade de vida e, se vier a ter, a gente vai conseguir pegar logo no começo. Isso, né? Então, essa precaução. E ela tem que estar preparada, que tem a possibilidade de acontecer e como que ela vai lidar com isso. Porque se ela não tiver a parte emocional preparada, é melhor não fazer. Né? Tem que estar ciente de tudo que envolve. Tem que discutir caso a caso e conversar. Né? E doutora, quando a gente fala muito em ciência, em relação ao tratamento do câncer de mama, avançou? O que você disse, né, antes da entrevista para mim em relação ao câncer de pele, que houve um avanço, né, no tratamento do câncer de pele, né, na qualidade de vida que hoje se traz, né, para o paciente. Em relação ao câncer de mama também? Então, assim, câncer de mama eu brinco que é um mundo à parte da oncologia, né? Se a paciente chega para mim e fala assim, eu tenho um câncer de mama, para mim que sou médico oncologista não vai mudar muita coisa. Porque a gente tem uma subdivisão de subtipos de câncer de mama, cada um com uma característica e um tratamento mais específico. Mudou muito, né? A história do câncer de mama avançou muito. Hoje, às vezes, mesmo paciente que tem lesão fora da mama, que a gente fala da metástase, dependendo do tipo de câncer de mama que ela tem, a gente consegue tratar ela sem quimioterapia e com hormonioterapia. Então, a gente dá uma molécula, uma substância que ela bloqueia os hormônios femininos, se ela tiver esses receptores no tumor dela, sem efeito colateral de queda de cabelo, enjoo, risco de ter a célula de defesa mais baixa e pegar uma infecção. E com uma qualidade de vida igual a gente está aqui conversando, andando, fazendo as coisas diárias numa boa, né? Então teve, né, esse avanço, Isso. né? E a outra coisa é que cada vez mais as medicações estão vindo com menos efeitos colaterais. Quando você consegue desenvolver medicações mais específicas, que a gente chama de terapia-alvo, então a gente tem um tipo de câncer de mama que a gente fala que é HER2 positivo. Ela tem uma
uma proteína na membrana que se chama HER2 e ela confere, ela dá um sinal para dentro da célula e fala assim, olha, célula, tumor, multiplica. Então a gente tem uma medicação hoje que age direto nessa molécula, que não tem efeito colateral praticamente nenhum. Uma medicação cara. É um pouco cara, mas essa está disponível pelo SUS. Ela veio antes como só para paciente que fez a cirurgia, para complementar a cirurgia. E esse ano o grande avanço que veio no contexto paliativo, né, que a gente fala, nas pacientes com doença metastática, com um ganho de vida assim fora da quimioterapia, né? Ele consegue dar um ganho de vida para essas pacientes muito maior. O homem pode ter o câncer nessa região? Pode. A incidência é muito baixa, mas a gente tem casos de em torno de 2% dos casos de câncer de mama em homens. Então é um nódulo que surge, um carocinho que surge na mama, ele costuma ser um pouco mais endurecido, não dói, não sai nada, não aparece nenhuma lesão para fora, e aí a pessoa acha que é normal. Se esse carocinho fica ali mais de um mês, tá crescendo, você tá vendo que tá crescendo, tem que procurar ajuda. E não só na mama, né? Axila e aqui em cima, na parte dos linfonodos aqui da clavícula, né? Na saboneteira. Na saboneteira aqui. Todo mundo acha que já tá falando, eu já vou começar aqui a fazer. E doutora, né, o câncer de mama na mulher e o homem, o de próstata. O homem, ele consegue perceber antes do exame do médico, né, do toque do médico, que algo tá errado com ele? Às vezes sim, geralmente começa com sintomas urinários. O que são os sintomas urinários? Então assim, é dificuldade para fazer xixi. Então a hora que ele vai lá para fazer xixi, ele tem que fazer força, porque ele fica com uma sensação de que não fez o xixi todo, fica com uma sensação de que está faltando ainda, e ele começa a ir várias vezes ao banheiro, ou o xixi começa a sair, a gente fala gotejando, né? Sai um pouquinho, ele faz força, sai mais um pouquinho. Como se tivesse uma pedrinha ali no caminho? Isso. E tem a parte que antes faz o xixi lá na frente e aí começa a fazer o xixi no pé. A ideia é realmente buscar acompanhamento médico em todos os casos. Uma coisa interessante que às vezes as pacientes ficam na dúvida é, quem tem prótese de mama, quem tem silicone, pode fazer a mamografia, deve ser feito e entra no rastreamento normal. Não oferece nenhum risco a mamografia Porque às vezes elas ficam com medo. Com medo, vai estourar minha prótese, vai sair do lugar, não. E não, tem que fazer, né? Porque aí um nódulo, para quem tem a prótese de silicone, a mamografia embaixo, não consegue no autoexame descobrir, doutora, é mais... Consegue, porque geralmente a prótese ela é colocada ou atrás da glândula, então a glândula mamária vai ficar na frente, vai ter a pele e a glândula, né, o tecido de gordurinha um pouquinho, e às vezes a gente pode pôr atrás do músculo, então fica toda a glândula para frente, então a hora que ela palpar, ela vai conseguir sentir. E a mamografia nada mais é do que um raio-x das mamas. Mas que aperta um pouquinho mais, né? Melhorou também? Porque tem toda essa questão, né? Que aperta, você tem que compactar a mama para você conseguir ver ali algum nódulo suspeito. Porque a gente tem alterações benignas. A mamografia é um excelente exame porque é bom e barato. Só uma coisa, as mulheres que menstruam ainda tem que esperar o período menstrual, pré-menstrual, onde a mama fica mais... fica um pouquinho maior, né, demasiada, e tem aquele desconforto. Então você não vai juntar duas coisas, então tem que esperar. E a qualidade do exame para o médico que dá o laudo é pior quando ela está no período pré-menstrual. Então a técnica do exame a gente perde um pouco o que a gente fala de sensibilidade quando é feito nesse período. Então esperar passar o período menstrual e fazer depois. Vou perguntar alguns mitos assim para a doutora, para saber se é mito ou é verdade. Em relação à alimentação. O que previne câncer, o que pode desencadear o fator de risco em relação à alimentação? Eu acho que isso aí todo mundo vai saber responder. É a alimentação saudável. Que inclui? Não assim, nem o que é em excesso é bom e nem em escassez. Então é tentar ter um equilíbrio de uma dieta mais rica em frutas, verduras. Lembrando da opção sempre por orgânicos, porque a gente tem
velha, né, a questão polêmica de agrotóxico nas verduras, nas frutas. Então, tentar buscar opções orgânicas. Carne, doutora? A carne, ela é boa. Carne a vermelha? carne vermelha, a gente pede para diminuir um pouco pelo risco de câncer de intestino, que está relacionado com carne vermelha, apesar de ser bem discutível isso. Presunto, salaminho, né? Os processados. De vez em quando, né? O cachorro-quente. De vez em quando pode, né, doutora? A gente libera, né? Ô, Mauro, afinal, a história da água mineral no plástico. Essa água que às vezes sai nesse caminhão e vai passando pelo calor, e aí vocês têm um monte de mensagem no WhatsApp, que é aquela plástico com aquela água mineral, já soltou ali substância tóxica. Afinal, a água mineral na embalagem de plástico, quando submetida ao sol. Isso daí não tem nenhum trabalho que fale que isso aumenta a chance não de tem trabalho dizendo sobre isso, é disso. muito mito de internet. Isso. É igual o açúcar causar o câncer, né? Ser o alimento do câncer, né? Não é bem assim. Eu acho que às vezes as pessoas acabam distorcendo um pouco a informação, né? Então, o nosso cérebro, por exemplo, só usa a glicose, que é açúcar, como fonte de energia. Então, pra gente estar aqui conversando, A gente precisa ter um açúcar. a gente precisa ter. A gente pode comer um chocolate. A doutora falando que pode. Pode, né? Pode. A gente também tem que ser feliz um pouquinho, né? Dicas para viver bem, para o câncer. Que eu falo assim, nossa, quantas vezes a gente ouve também assim, aquele câncer foi aquela mágoa, aquela raiva do passado. Tem estudos sobre isso, né? Principalmente com câncer de mama, onde a parte psicológica do paciente ele interfere tanto na evolução do câncer, no diagnóstico, na formação, como também no tratamento, né? A gente sabe que pacientes que são mais deprimidas, mulheres mais deprimidas, mais reclusas, que quase não conversam, ou que tiveram uma vida muito sofrida, durante o tratamento isso influencia muito. E ao decorrer, às vezes elas ficam curadas, a chance dela ter uma recorrência, de voltar, é um pouco maior. A gente já sabe que o perfil psicológico do paciente influencia muito, por isso que a gente é importante ter vários profissionais atuando no tratamento. Não só eu que sou oncologista, mas o cirurgião, o psicólogo, o nutricionista, a equipe de enfermagem preparada. Então, eu não trabalho sozinha. É uma equipe uma pela equipe, vida. tem que ser. Então, para finalizar, a dica para viver bem. Eu acho que o principal a gente tem que ser feliz, né? A felicidade, ela nos torna pessoas melhores. Você ter amor ao próximo, tentar ter uma vida um pouco mais saudável, menos estressante, chegar em casa, ter um pouco mais de carinho com os filhos, com a família, um pouco mais de atenção à vida, né? Às vezes a gente lida muito com a morte, mas o mais importante é a vida que a gente tem hoje e o que a gente pode fazer para melhorar isso. Se a gente vai ter câncer um dia, eu não sei, né?